Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live das profissões, hoje com os melhores atores da TV e do teatro, Paulo Goulart Filho. Vamos chamá-lo para conversar conosco. E aí, Paulo, boa noite, tudo bem? Agora estou te vendo. Que Ah, beleza, que Ica, bom. tudo bom? Tudo bem vocês aí, tudo certo? Maravilha. Estamos aqui, graças a Deus, firme e forte. Que legal, fico contente. Paulo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Fala um pouquinho da sua carreira para a gente, por gentileza. Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Sempre um prazer poder falar da profissão, também para os jovens, né? Que é uma fase que muitas vezes eles ficam perdidos, né? É difícil a gente Sim, definir, né? O que que a gente vai querer ser na vida. Tem jovens que já sabem desde cedo, desde criança, mas a grande maioria nessa fase tem muita dúvida, né? Então acho muito importante a gente esclarecer, né, uma gama de possibilidades de profissões, ainda mais hoje em dia que está surgindo uma série de profissões novas, né, com a tecnologia, com as coisas que estão surgindo, o mercado de trabalho está mudando, está se expandindo. Né? Tem várias profissões que estão sumindo e outras estão surgindo. E na minha área, que é uma área de atuação do ator, que não deixa de ser um trabalho artesanal, né? E a gente realmente realiza ali na hora, porque o trabalho do ator é isso. Ainda mais em teatro, né? O teatro a gente faz ali naquele momento e ele é efêmero, né? Aquele momento, aquele instante não volta nunca mais. verdade. É uma coisa muito interessante. Já quando é televisão, cinema, você pelo menos ainda fica com o registro da imagem. Né? No teatro, não. O teatro é aquele momento único, tanto que se for a mesma peça, os mesmos atores, o mesmo elenco, se você voltar no dia seguinte, a peça é diferente, porque a energia é outra. O É público, verdade. o ator, ele está diferente naquele momento. Né? Por mais que esteja parecido, falando ao mesmo tempo, mas a troca energética é outra. Por isso que é fantástico no teatro. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa profissão incrível que eu amo demais. Eu já nasci, né, numa família de atores. Meu pai, Paulo Goulart, minha mãe, Nissete Bruno. Minhas irmãs são atrizes. Minha avó já trabalhava também. Antes, Nossa. eles trabalhavam quando existia o cassino no Brasil. Ó, cantava com minha tia, meus outros tios dançavam, então sempre teve um lado artístico muito forte na família. Então eu já nasci nesse meio, no meio artístico, o que com certeza a gente só tem uma certa influência, né? Eu convivi a minha vida inteira com atores, com diretores, autores, né? Toda a equipe criativa do teatro, da televisão, então eu sempre estive nesse meio artístico. Mas meus pais sempre tiveram muito cuidado, muito medo, muito receio de que os filhos realmente seguissem a profissão certa para eles. Né? Porque acho que, antes de tudo, a gente tem que ter o dom, e tem que gostar e tem que querer. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Descobrir o que você gosta de fazer, o que realmente você acha que você tem jeito para aquilo. Então, meus pais sempre deixaram a gente muito, muito abertos, né? Ao contrário do que as pessoas acham que houve, pode ter sido uma forçação de barra, de você vai ser ator, sua irmã vai ser atriz, muito pelo contrário, porque eles sabiam muito bem da dificuldade que é de você ser um artista no Brasil. Né? O começo da vida deles foi muito difícil, muito complicado, né? Até você se estabelecer, se estabilizar na profissão, é um processo complicado, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Sim, sim. Então, eles sempre deixaram a gente muito livres, muito abertos, tanto que eu, no meu caso específico, contar a minha historinha, eu desde criança sempre envolvido com teatro, com televisão, mas eu
nunca tive aquele desejo desde criança de querer ser ator, sabe? Eu nasci, falei, não. Minhas irmãs não, minhas irmãs já meio que sabiam o que queriam, né? Elas já tinham um foco para essa área. Eu não, eu era moleque, criança, queria brincar, jogar bola, era muito ligado ao esporte. Comecei a fazer ginástica olímpica desde criança, adorava, queria ser ginasta. Então eu parti muito para essa área esportiva, sempre tendo contato com o meio artístico. Tanto que a minha primeira novela profissional que eu fiz foi aos 11 anos de idade, na antiga Nossa. Tupi. Você deve lembrar da Tupi. Tupi, Sim, sim, né? Que não sim. existe mais hoje em dia, ela acabou. E eu fiz uma novela chamada Papai Coração, onde nessa novela estava a família inteira, né, atuando. Meus pais, minhas irmãs, minha avó, meus cunhados da época, enfim, ela foi escrita de uma maneira que tinha personagens da família toda. E foi a minha primeira experiência como ator. Eu, com 11 anos de idade, não tinha aquele foco, aquele objetivo de realmente querer ser um ator, né? Que hoje em dia você vê as crianças atuando, são atores mirins, já pensam na sua carreira, no futuro. Naquela época era diferente, né? Eu estava experimentando, né? Tendo a possibilidade dessa experiência, né? De como é atuar, entrar num set de filmagem, né? No estúdio, poder vivenciar como é contracenar, enfim, começar a viver a vida do ator. E fiz essa novela, achei muito legal, me diverti. Depois eu fiz mais uma participação numa outra novela, na Tupi mesmo, mas sempre seguindo com a minha vontade de ser um esportista. Gostava muito de esporte. Nunca deixei de treinar, fazia minhas experiências como ator, mas sempre treinando, né, sendo ginasta. Depois, aos 15 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência no teatro profissional, né, com a direção do Antônio Abujanra, um grande diretor, que já Nossa, maravilhoso. infelizmente era um mestre, inclusive um dos grandes mestres da minha carreira, né, até hoje, a quem eu devo, aprendi muito com ele. E foi a minha primeira experiência no teatro, também uma peça com meus pais, um texto do espanhol, Federico García Lorca. Pequeno, no fim da peça, né, onde eu tinha uma participação, uma ceninha só, realmente para experimentar, começar a ver se era isso que eu queria. Só que a peça ela tinha acho que, 2 atos, e eu entrava no último ato. Né? O ato é a separação, né? Quem não está acostumado com peça de teatro, às vezes a peça tem 2 atos, ou seja, tem uma parte, intervalo e uma outra parte. Cada parte dessa nós chamamos de atos. E eu entrava no final do segundo ato. Então eu ficava praticamente a peça inteira no camarim e na coxia. A coxia é a parte de trás do palco, onde o espectador normalmente não vê. E aquilo eu não tinha o que fazer, rapaz. E eu com 15 anos de idade, aquela energia toda, querendo pular, sair por aí. Ai, chegou uma hora que eu falei, ai, pai, acho que eu não quero fazer isso não. Cansei, não quero, esse negócio de teatro é muito chato. Ele falou, é mesmo? Você falou isso mesmo pro seu pai? Falei, eu falei, ai, pai, acho que eu não quero sair, não quero, acho que eu não estou me achando, eu quero fazer ginástica, quero ir para outro caminho. Ele falou, não, tudo bem, meu filho, não tem problema, a gente está aqui para você experimentar. Tinha 15 anos de idade, enfim, adolescente, sem saber de nada. Falou, tá bom, tua área é o esporte, vai nessa. E aí saí do teatro e fui realmente para o esporte. Continuei a treinar, ginástica olímpica, entrei na faculdade de educação física. E na faculdade de educação física tinha uma matéria onde eles introduziam a dança na educação física, Sim. esportistas. Chamava rítmica, né? E o professor Edson Claro tinha um método chamado dança e educação física, onde ele colocava os atletas para dançar. E ali foi o primeiro contato com a dança de uma outra maneira. Ele formou um grupo de dança e eu comecei a gostar daquilo, rapaz. Eu comecei a dançar e comecei a me identificar com aquela maneira de expressão. Eu já tinha uma certa habilidade física, alguma facilidade de coordenação de movimentos, flexibilidade, força. E eu fui me achando nesse caminho da dança, fui gostando. E eu comecei a experimentar a dança.
E na faculdade, realmente eu comecei a dançar, ele formou um grupo de dança, começamos a fazer apresentações em festivais. Eu falei, rapaz, acho que é isso que eu quero fazer. Daí começou a pintar aquela veia artística de novo, que estava escondidinha lá no fundo. E eu comecei a sentir prazer em me expressar daquela forma, né? Me expressar através do meu corpo, através da minha dança. E eu sempre tive, no fundo, um lado meio ator. Eu sempre que interpretava um personagem enquanto dançava, né? Eu tinha aquela visão do ator, né? De o que eu estou transmitindo com a minha dança. Que sentimento eu estou transmitindo para quem está me assistindo. E isso foi me aproximando cada vez mais do teatro. Aí parti para a dança, me tornei um bailarino profissional, né? Realmente dancei em companhias profissionais e junto com isso eu acabei voltando para o teatro, que minha família tinha na época o Teatro Paiol, um teatro em São Paulo. Nós Sim. tivemos 20 anos com esse teatro. E a minha irmã Bárbara, coordenava o teatro, e tinha alguns projetos para a escola, produzíamos espetáculos, e aos poucos eu comecei a entrar nos espetáculos de teatro de novo. E comecei a desenvolver o meu lado como ator. Aí já estava com uns 20 anos, 20 e poucos anos. Então minha carreira, você vê que ela foi bem diversificada. Comecei Sim. experimentando televisão, teatro, fui para o esporte me levou para a dança acabou me trazendo de volta para o teatro, e com o tempo eu fui amadurecendo, fui descobrindo novas maneiras de me expressar. Então todo o meu trabalho como bailarino, de consciência corporal, acabou me dando um repertório muito interessante para o meu trabalho como ator. Porque o trabalho físico, corporal, é muito importante para o ator. E com isso eu comecei a voltar para o teatro e comecei a desenvolver um trabalho de teatro-dança, unindo as duas linguagens realmente. Unindo texto com movimento, né, fazendo uma linguagem mais unida dessas duas maneiras, duas formas de expressões. E aí, através disso, eu fui descobrindo o meu caminho como ator. E isso levou, estou te falando, já estou lá para os meus 30 anos. Né? Depois dos 30 anos, que realmente eu comecei a me encontrar como ator. Porque eu acredito que o ator ele tem que ter uma personalidade única, né? Uma persona muito forte. Né? O ator em si, ele tem essa característica. Né? Tanto que você vê atores extraordinários que você consegue... você não tira o olho deles, porque eles têm... esse tipo de ator ele tem uma energia vital que cativa o espectador. Né? E isso, com o tempo, você vai descobrindo. Tem atores, atrizes que já têm isso meio nato, que é uma coisa de nascença deles, e aos poucos você vai desenvolvendo, você vai elaborando, aprimorando. E foi o meu caso. Depois dos 30 anos que eu comecei a ser mais interessante. Né? E aí fui realmente trilhando o meu caminho como ator, descobrindo a minha voz, descobrindo a força da palavra, né? O que a palavra causa em mim e quem está me assistindo, a trabalhar com a palavra, com os sentimentos, enfim, um trabalho mais específico de ator, que é o que eu desenvolvo, né? De lá até aqui, meu trabalho de hoje em dia é muito mais voltado para o meu trabalho realmente de ator, de interpretação, e com a minha bagagem de bailarino, né? Minha bagagem corporal, o que me possibilitou também trabalhar como diretor, como coreógrafo, né? Então tem uma visão muito ampla, né? Seja do espetáculo, né? Ou de uma obra específica. Então isso me deu o meu trabalho como bailarino foi muito interessante para ter essa visão espacial, corporal e usar isso para o meu trabalho como ator. Então eu estou contando essa minha historinha Sim, é perfeito. para os jovens entenderem mais ou menos como foi a minha trajetória, que é um pouco diferente do tradicional, né, do que acontece normalmente com as pessoas. Né? Porque as pessoas veem os atores e acham que... Por que eu quero ser ator? Quero ser ator porque acham que o ator tem uma vida... É rico, é famoso, né? Aquela coisa da celebridade, tá todo mundo em cima, todo mundo atrás, recebe várias coisas, prestígio, badulação.
Mas, gente, isso aí, se for 0,5% da classe dos atores, é muito. A grande maioria, essa não é a realidade que vive. A realidade do ator no Brasil é uma realidade bastante dura, muito complicada. Ainda mais agora, no mercado de trabalho, com essa pandemia, com esse achatamento cultural que aconteceu no Brasil, os atores estão praticamente desempregados. É uma loucura. Sim, O mercado de trabalho está muito difícil, muito complicado. Sempre foi, nunca foi uma coisa fácil. Né? O que as pessoas veem na televisão, no cinema, né, de fama, sucesso, isso é uma porcentagem mínima dos atores. A sua grande maioria, infelizmente, não consegue atingir esse patamar, porque não existe mercado. Né? Começou a se abrir mais o mercado de audiovisual com essa nova forma, né, tecnológica, né, de se expressar, com os streamings, as produções independentes, começou a se desligar um pouco da televisão aberta, que a gente chama, que são os canais Rede Globo, antigamente era muito fechado, né, não existiam produções fora desses canais. Né? De um tempo para cá, isso se expandiu. Começaram a ter produções internacionais que começaram a usar atores brasileiros. Né? As pessoas começaram a produzir mais conteúdo, né? Seja para a internet, para né, YouTube, para streaming, para outros canais, canais fechados. Então começou a abrir um pouco o mercado. Aí veio a pandemia e deu-lhe uma paulada, uma cacetada, e o mercado artístico realmente foi para o saco, meu amigo. A classe artística está muito difícil, muito complicada, né? E tem que ter uma política cultural que dê uma ajuda, que dê uma alavancada na cultura, porque a gente sabe que um país sem cultura não tem futuro. Eu não separo cultura de educação. Para mim é tudo uma coisa sim, só. Né? Você está falando da formação do ser humano. Né? Então, o jovem ele tem que ter uma, uma formação cultural, psicológica, de entendimento, de análise crítica, né? De poder saber o que é bom para ele, o que não é, não apenas seguir o fluxo, mas realmente ter uma visão analítica. E a cultura é fundamental para isso. Por quê? Porque ela te mostra o mundo de várias maneiras. Não é apenas um mundo quadrado dentro daquela forma. Não. Falando do teatro especificamente, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, um filme, dependendo do tema, às vezes aquele tema abordado faz com que o espectador comece a enxergar o mundo de outra maneira. Né? A sua visão modifica. Às vezes você pensa determinada coisa de um tema, quando você assiste uma peça de teatro onde tem um conflito sobre aquele tema, você começa a repensar, a refletir sobre as suas próprias crenças. Então eu acho fantástico isso na cultura, porque abre espaço para novos pensamentos, novas formas de pensamento. Sem falar o que é certo, o que é errado, tem que ir por aqui, tem que ir por ali. Não. Você abre a sua mente para a pessoa poder descobrir o seu caminho, o que ela acredita para ela. Acho que isso é fundamental na formação do ser humano. E é isso que é o trabalho social principal do ator. Fazer com que o espectador reflita, pense sobre si mesmo, sobre o mundo, né? Tenha acesso às suas emoções, que muitas vezes estão presas, estão guardadas, fechadas. Às vezes, quando você vê uma cena que te toca, isso faz com que você sinta sensações que você não se permitia sentir. Isso vai modificar a sua relação com o próximo. Como que você vai se relacionar com o próximo? Porque você abriu um canal sensorial de emoção dentro de você. Percebe onde eu estou querendo chegar? É sim, muito mais, sim, lógico, com certeza. é muito mais do que uma brincadeira de ir no teatro. Você vai no teatro, você ri, você se diverte, você chora, mas aquilo toca lá dentro no coração e na cabeça, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Isso é fantástico, fundamental. Então, estou falando esse papo aqui sobre o que é ser ator para mim,
Porque para desmistificar um pouco essa imagem da fama, da fortuna, da celebridade, isso tudo é resultado, é consequência. Não é o objetivo, o foco principal. Se você quer ser ator, não pense em ser famoso. Sim. Por que você quer ser ator? Você quer ser ator porque você tem a possibilidade de viver outras vidas, de ser outras pessoas, de transmitir mensagem para quem está te ouvindo. Você gosta dessa troca com o espectador, mesmo que seja na televisão ou no cinema. Quando você está ali, aquela câmera que está pegando a sua imagem, você tem uma relação com ela. Ela representa o público que está te assistindo. Então, por mais que não tenha ninguém no set de filmagem, você sabe que você está falando para uma câmera, às vezes, para milhares, para milhões de pessoas. Então, se você é uma pessoa que gosta disso, de transmitir mensagens, de contar histórias, de tocar no coração das pessoas, né? Então, procure o caminho da atuação. Se você acha você gosta de se exibir, é um exibicionista, então foque o seu exibicionismo para algo interessante, que vai fazer bem para as pessoas. Né? Porque às vezes a gente tem determinados dons, a gente se perde, não sabe para onde ir. Né? E o ator é uma profissão de muita doação. Realmente você tem que querer e tem que gostar de ser ator. Porque o trabalho do ator é um pouco diferente de uma pessoa que trabalha num horário comercial, né, que vai, seja para o escritório, seja para o banco, para o restaurante, entra tal hora, para tal hora, né, tudo certinho, tudo regrado. Nós também temos isso. Quando trabalha em televisão, em cinema, temos horários de entrada, de saída. Mas acontece que nós estamos trabalhando o tempo inteiro, porque o nosso trabalho ele é muito racional e emocional. Então, se eu tenho um dia que eu tenho que gravar cenas difíceis de emoção, onde eu tenho que fazer uma cena, sei lá, morreu minha mãe, ou uma cena de separação, uma cena de dor, aquilo eu fico ruminando aquilo 24 horas por dia, porque a minha cabeça não para. A minha emoção fica pensando naquilo, como que eu vou vivenciar aquilo naquele momento, como vai ser. Então a nossa profissão ela é constante, o tempo inteiro. Né? A gente não saiu do trabalho e desliga, não. A gente continua o tempo inteiro pensando no personagem, na cena. Por isso que conviver com ator não é uma coisa Não é, não. muito normal, muito fácil. Ainda mais quando a gente está num processo de criação, um processo de ensaio de teatro. É um processo onde o ator ele fica meio maluco, porque Sim. nós emprestamos o nosso corpo, a nossa emoção, a nossa sensação para aquele personagem. Nós damos vida para o personagem que está no papel. E para isso você tem que se entregar totalmente. Você não pode ficar meia boca. Não, você tem que realmente a gente está brincando de Deus, porque a gente está criando vida de uma coisa inerte, que só existe no papel. E existem milhares de maneiras de você criar um personagem. Então, o processo criativo do ator é um processo meio confuso, meio caótico. Faz parte da criação. O caos faz parte da criação. Se você souber tudo certinho, onde vai estar, você acaba não criando coisas novas. Você está apenas seguindo, né, uma linha, um caminho. Não, a partir do momento que você começa a sair desse caminho, você entra no caos. E através do caos você vai descobrindo novos caminhos. Esse é o trabalho de criação do ator. Né? Era fantástico, porque eu via meus pais, acompanhei a vida inteira, até o final da vida da minha mãe, ela com 87 anos, e cada personagem novo que aparecia para ela, parecia que era o primeiro da vida dela. Aquela insegurança, aquela incerteza de sem saber o que fazer, evidentemente com toda a sua experiência, com toda a sua carga, que um repertório imenso de possibilidades, que ela poderia pegar o que ela quisesse, mas na hora de escolher, de saber para onde ir, sempre
tinha aquela insegurança. E isso é fantástico no trabalho do ator. Se não tem isso, o ator não existe. Você não fica cativado pelo ator, né? Tem atores que você assiste, acha bacana e tal, mas você, poxa, esse ator tá igual o tempo Sim, inteiro, não tem isso? Parece verdade. que fez um personagem, fez outro, tudo igual. E tem atores que se transformam, são atores camaleônicos, que são os que eu gosto, que eles se transformam completamente de um personagem por outro. Por quê? Porque ele deu vida, ele criou um, um outro ser, né? E esse é o trabalho do ator, é fantástico. Eu sou apaixonado pelo trabalho do ator, porque a gente trabalha com o ser humano, né? A gente vai descobrindo a essência do ser humano e sem, muitas vezes, a gente não pode ter muito julgamento, sabe? A gente tem o nosso. E aí eu, Paulinho, tem o meu, eu sei o que eu quero, o que é certo, o que é errado. Mas se eu tenho que criar um personagem que é muito ruim, que é sei lá, um serial killer, um cara que faz mal para todo mundo, um cara que, nossa, que eu odiaria conhecer. Se eu entro com esse meu julgamento antes, como que eu vou criar esse personagem? Eu tenho que abrir, esquecer tudo que eu acredito, as minhas crenças, e realmente me jogar de cabeça naquele personagem. Então, se eu tenho que ser um cara ruim, eu vou entender o porquê que aquele ser é ruim. O que que me leva o personagem a fazer aquela atitude? A matar uma pessoa, né? A maltratar o outro. Então você começa a entender racionalmente o ser humano, a essência do ser humano, sem julgamento. O que é certo, o que é errado, né? Porque quando a gente vai atuar, eu tenho que ser o mais verdadeiro possível. Sim, Eu tenho que convencer que eu sou aquela pessoa ruim, ou que eu sou lindo, maravilhoso e belo, ou que eu sou rico, ou que eu sou pobre, ou que eu sou rei, ou que eu sou mendigo, enfim, essa gama imensa, né, que é o ser humano, e isso é fantástico, a gente aprende a entender um pouquinho melhor o ser humano, as loucuras, as mazelas, né, o que leva o mundo a estar verdade. assim hoje em dia. Então, por isso é fantástico. Desculpa que eu estou falando sem parar, é que Tá. esse Meu, é, fica à vontade, perfeito. Nossa, tá maravilhosa a entrevista. eu acho muito legal passar essas informações para atores, que é para os jovens, que é para eles não pensarem que o trabalho do ator é só chegar na televisão e ser feliz, famoso. Não, é muito árduo, é muito difícil o trabalho do ator. E como chegar a esse ponto? Ah, aí é que são elas. Eu contei a minha historinha, que é um pouco difícil, mas normalmente, a primeira coisa é você saber realmente se você quer, se você gosta, né? Se você acha que tem talento, que tem dom para aquilo que eu falei, para tocar no coração das pessoas, para contar histórias, para ser o centro da atração, né? Para fazer com que as pessoas, ao te ouvir, se modifiquem. Se você gosta disso, comece a procurar cursos preparatórios, como em qualquer profissão. Existem inúmeros cursos preparatórios que você pode começar desde criança, né? Tem cursos de teatro para criança, para adolescentes, faixas etárias, para adultos, até para idosos, tem para todas as idades. Se você gosta, a dica que eu dou é vá fazer um curso de teatro. Vê o que você sente. Se você se sente bem atuando, se você se sente bem decorando um texto, porque você falar um texto que não é seu, parecendo que é seu, parece que é fácil, mas não é muito fácil não. Porque você pega um texto que está escrito e você tem que fazer com que aquilo que outra pessoa criou pareça que está saindo da sua cabeça naquele momento. Então existe todo um trabalho técnico, um processo para você realmente aprender a atuar de uma forma verdadeira, intensa, né, real, vivendo aquele momento de verdade, não apenas fingindo que está vivendo. É, a gente finge de verdade. É complicado isso. Porque a gente tem Verdade. que tão a sério que a pessoa tem que acreditar que é verdade. E naquele momento, realmente eu acredito nisso, o trabalho do ator. No momento em que você está realizando o seu trabalho, uma cena, um diálogo, um monólogo, seja ele qual for, você tem que vivenciar aquilo de verdade, naquele momento. Então, não é apenas interpretar,
fazer de conta, fazer que. Não. No momento da cena, você tem que vivenciar de verdade. Então, se é uma cena de amor, eu tenho que realmente, naquele personagem, amar o outro personagem de verdade naquele momento. E eu tenho que ter a capacidade, no momento em que acabou a cena, distanciar. Eu, Paulinho, sou uma coisa, né? Agora, eu, personagem X, sou outra. Eu empresto a minha emoção, eu empresto o meu corpo, eu empresto a minha voz para aquele personagem. Então, esse é um trabalho de um controle técnico do ator, porque naquele momento ele tem que ser de verdade. Se eu tenho que odiar uma pessoa, eu vou odiar aquela pessoa mesmo na cena. Eu vou querer matar ela de verdade, do fundo do meu coração. A partir do momento que acabou, é meu melhor amigo. Né? Não tem nada disso. Existe um Exato. total e absoluto que o ator tem que ser capaz de lidar com isso. E isso eu acho fantástico. Então, se você realmente quer ser ator, comece a ter essas experiências nesses cursos preparatórios. Tem diversos cursos no Brasil inteiro. Eu nem vou falar nomes aqui, porque as pessoas vão procurar, mas tem inúmeros cursos. Depois, existem cursos de formação, né? Formação superior. Né? Se realmente você sentiu que é isso, parta por um curso de formação superior, onde você vai sair um ator formado para poder trabalhar, entrar no mercado de trabalho. Como qualquer profissão, né? Uma faculdade, uma universidade. Né? Então, o cara que quer ser advogado vai fazer direito, medicina, né? O dentista, todos têm a sua formação, assim como o ator. Existem inúmeros cursos superiores, né, de arte dramática para atuação, onde você pode se formar, um curso, acredito, de 4 anos, né, e estando formado, você pode entrar no mercado de trabalho. E as pessoas perguntam, mas, além disso, como que eu posso ser ator? Esse é o caminho mais normal, né, para se tornar um ator. Mas, muitas vezes, as pessoas começam a trabalhar e atuar antes de se formar num curso superior. Né? Às vezes tem personagens jovens, crianças, jovens, adolescentes. Então, esses atores já começam a trabalhar muito cedo, né? Com autorizações e tudo mais. A partir de um certo momento, quando você já realizou alguns trabalhos, já tem uma certa carreira, você pode, através do sindicato, pedir a sua validação, o seu DRT, da Delegacia Regional de Trabalho, né, onde você vai, através do sindicato, conseguir essa regularização da profissão para poder trabalhar como ator, né, que chama DRT. Para você conseguir esse DRT é através do sindicato, então você tem que já ter algum caminho percorrido, de alguns trabalhos feitos, né, como amador, ou enfim, como que seja, para poder, através do sindicato, conseguir o seu registro como ator. Ou então partir para um curso superior para poder se formar. Então, mais ou menos, essa é a trajetória para se formar, se transformar num ator. Agora, tudo isso realmente vai depender do que você quer, porque não adianta basta estar formado, né? Ser um ator, ter o registro. A grande batalha é conseguir entrar no mercado de trabalho. Esse é um outro passo, né? Porque o mercado de trabalho é um mercado complicado, onde tem muita network, né? Você tem que fazer uma rede de conhecimento, conhecer pessoas, estar no lugar certo, com as pessoas certas, né? É um mercado de trabalho onde acontecem muitas indicações, atores, diretores, autores, eles têm que se conhecer, porque lida muito com o que chama de perfil. Determinado personagem, o que a gente chama de um personagem, as características do personagem. Por exemplo, eu tenho um perfil, um homem, 50 anos, estatura média, branco, assim, essas são características físicas que dão o perfil do personagem. Então, os produtores vão procurar atores com aquele perfil. E os produtores têm que conhecer os atores. E como que vai conhecer os atores? Através desses contatos ou de agências.
né? Tem que entrar em agências de comercial, agências de atores, onde eles fazem todo o seu material fotográfico, material de vídeo, a própria agência faz, mas para isso você tem que estar um pouco preparado. Por isso que eu falo, não adianta chegar numa agência cru, sem saber nada de atuação. Faça um curso antes, se prepare, tenha algumas experiências amadoras, faça uma peça aqui, outra ali. Quando você se sentir mais ou menos preparado, procure uma agência, né, de atores. Aí você vai colocar o seu material na agência, que é o material de fotografia, videobook, e é para os produtores começarem a indicar para o mercado de trabalho. Então vai ter uma peça, vai ter um filme, vai ter uma novela, vai ter uma série, e aí os produtores desses trabalhos vão procurar os agentes e falar, ó, precisamos de um ator assim, assim, assado, uma atriz assim, assim, assado. E o agente, se tiver você na sua lista, vai começar a te indicar para fazer testes. E aí vem a fase dos testes. Muito bem. Você é chamado para um teste. Junto com você, tem mais 10, 20, 100. Nunca se sabe quantas pessoas tem num teste para o mesmo personagem. E aí você vai começar a pegar a sua experiência em teste, que é um outro tipo de experiência. Teste é muito engraçado, enfim. Isso faz parte da carreira de todo ator, seja teste para comercial, para filme, para novela. Normalmente eles te dão, se for uma novela, um filme, te dão um texto, uma parte de uma cena, onde você tem que decorar, ou é um monólogo, ou é um diálogo, aí fica um outro ator dando a réplica que nós falamos. Réplica é a outra fala. Muitas vezes você fica na câmera e a pessoa dá réplica fora. Então, para os testes, você tem que estar muito aberto ao que o diretor vai pedir. Primeiramente, tem que estar com o texto muito bem decorado, muito fixo, né? Fazer escolhas para você daquele personagem. Entrando numa parte mais técnica da atuação, né? Quando você pega um texto, você já tem que criar uma vida para esse personagem, mesmo que seja um texto pequeno, você tem que saber o background, da onde veio esse personagem, qual a história dele para chegar até ali, né? Senão você muitas vezes vai falar de uma maneira que não condiz com o que é o personagem. Então o ator tem que ter essa criação do personagem, saber a história antepassada dela, da onde ele vem, e o que aconteceu exatamente antes dele chegar naquele ponto, naquela cena. Então o ator tem que ter essa preparação para fazer os testes. Porque o diretor, o bom diretor, ele bate o olho, ele já sabe. Ah, esse ator, ele estudou. Esse ator é bom. Mesmo que não seja... Você não precisa acertar, não é questão de certo e errado. É questão de você estar preparado para aquele momento. Porque o certo e errado é depois, é um outro processo. A fase do teste, realmente você tem que mostrar que você é capaz de realizar um bom trabalho. Então essas são as etapas, os degraus, os caminhos do mercado de trabalho. Né? Agora, tem alguma pergunta? Eu não sei, eu estou falando sem parar. Alguém quer saber? Não, que isso. Ô Paulo, que nem o nosso telespectador falou agora há pouco aqui, que quando o entrevistado é de alto nível, o entrevistador não precisa fazer pergunta nenhuma. Eu concordo com ele. Não, desculpa, falou Concordo com ele. falar. Tá? Ô Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, dizem que fazer um papel trágico é mais, entre aspas, fácil do que um papel de comédia. Comédia mais pesado, mais difícil de fazer. E outra coisa, a leitura, pelo que eu entendi você falar, é essencial para ser um bom ator. Ou estou equivocado? Certíssimo, certíssimo. Com relação à comédia e ao drama, à tragédia, é, depende muito da característica do ator. Existem atores que naturalmente já são cômicos.
Você olha Verdade. a cara da pessoa, seja homem ou mulher, você começa a rir pelo jeito do cara. Ou seja, naturalmente, ele já tem a comédia dentro dele. Então, para essas pessoas, evidentemente, a comédia é mais fácil, porque é um estilo onde a pessoa se identifica. Né? Fala, cara, eu sou cômico. Às vezes ele tira risada do nada, porque e com o tempo ele vai aprendendo a melhorar essa sua qualidade, né? Com técnica, com os tempos certos. Né? Comédia é muito tempo. Se você perde o tempo certo, a piada se perde. Né? Então é uma Verdade. questão de ritmo, né? E muitas vezes tem atores que têm isso muito natural, já é deles. Para o ator que não tem essa natureza cômica, é difícil fazer comédia. Porque você tem que aprender, né? Não é natural seu. E é muito difícil você fazer o outro rir, né? Se você não é naturalmente engraçado. É complicado, não é fácil, não. Agora, evidentemente, se eu tenho uma característica mais trágica, mais dramática, para mim o drama é mais fácil. Né? Por isso, varia muito, depende muito de ator para ator, da característica de cada ator, característica pessoal. Né? Então, se o ator tem mais facilidade para a comédia é mais fácil. Se é para Legal. o drama é mais fácil. Sendo que facilidade não tem nenhum, porque tudo é difícil, meu amigo. Para você fazer bem feito, é difícil, como em qualquer profissão. Né? Você vai fazer um lápis, se você não sabe fazer um lápis direito, né, é muito difícil. Qualquer coisa, qualquer profissão, se você quer fazer bem feito, exige muito estudo, né, muita dedicação, consciência, saber o que você está fazendo. Né? Não é simplesmente chegar, como você falou, ler o texto. A leitura é fundamental para o ator. Por quê? Porque a palavra, né, é por onde a gente se expressa. Né? E eu levei um bom tempo para descobrir, né, o prazer da palavra, né? Como utilizar a palavra. Né? Porque é através da palavra que eu vou realmente expressar o que eu quero falar. É diferente da dança, por exemplo, onde eu usava o meu corpo para me expressar. Era uma outra forma. Então, é muito importante a leitura, doutor, e a leitura e você descobrir o prazer da palavra, sabe? O prazer de falar aquela palavra. E eu gosto muito de respeitar os autores que escrevem, porque existe uma coisa que a gente chama de caco entre os atores. Caco é uma coisa que não está no texto e que o ator inventou na hora. Né? Falou, tal. É muito interessante, acontece muito. Tal. Tem um momento certo de você usar os cacos, mas eu gosto muito de respeitar o texto que foi escrito. O que eu quero dizer com isso? Não ficar trocando as palavras, porque tem muitos sinônimos. Né? Falar um jeito aqui, outro ali, depende muito com quem você está trabalhando. Tem diretores que não deixam você trocar o texto, você tem que falar aquilo. Tem diretores que são mais tranquilos. Mas eu, por respeito ao autor, eu gosto muito de seguir o texto. Por quê? Porque o autor, ele escolheu aquela palavra para aquele momento. Quem sou eu para mudar? Não, eu não sou o autor, eu sou ator. A minha função é dizer o que o autor escreveu. Se eu estou Sim. mudando aquela palavra, eu estou sendo um coautor, o que não é a minha função. A não ser que o autor chegue para mim e fale: Paulinho, você é meu coautor, fala o que você quiser, muda isso aí tudo. Aí é diferente. Já aconteceu? De chegar nesse nível aí, de falar, É. não, comigo não. Mas eu gosto muito de procurar entender por que o autor escolheu aquela palavra. Magnífico em vez de esplêndido. Magnífico é uma coisa, esplêndido é outra. Espetacular, fantástico, maravilhoso. Percebe? Cada palavra Sim. tem a sua especificidade. E o trabalho do ator é descobrir a especificidade de cada palavra.
de uma maneira própria, de uma maneira que ela seja roubada pelo ator. O ator pega e se apropria do texto de uma maneira que ele fique seu. Tanto que parece que fui eu que criei aquilo. Na verdade, não. Quem criou, quem escreveu foi o autor. Eu, peguei aquilo, coloquei aqui dentro e falei do meu jeito. Então, esse trabalho de criação eu acho incrível. Eu gosto muito desse trabalho com as palavras. E com o tempo, eu fui aprendendo a ter esse prazer de falar as palavras, que elas me trazem sentimentos, que é o que eu quero passar para quem está me assistindo. Falei mais ou menos? Não, tá ótimo, perfeito. Não tem como discordar de você. Não tem como. Aqui em Taubaté, Paulo, nós temos o Fico Camargo, que é pai da Hebe Camargo. Aí tem um curso de teatro, dança e música. Tem que ver a fila que tem para participar desses cursos. É maravilhoso. Que maravilha. Maravilhoso. Você está convidado a vir aqui para conhecer o Brasil, fique à vontade. Muito obrigado. A gente combina, eu vou aí, dou uma palestra, dou um curso, a gente faz alguma coisa. Vai ser um prazer imenso. Tá. Ô Paulo, um bate-bola com você. Antes disso, um questionamento dos nossos telespectadores aqui. Ela está com 59 anos de idade. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: tem idade para começar, idade para terminar um cinema, um teatro, uma novela? Eu te respondo, tem idade para morrer? Não tem. Enquanto estiver vivo, existe idade para começar qualquer coisa. Ainda mais a atuação, o ser ator. Porque o ator, quanto mais experiente, mais interessante. Eu costumo dizer que a gente carrega uma malinha e ela vai enchendo essa malinha, a gente vai enchendo essa malinha com as nossas experiências de vida, né? E ali é o nosso repertório, é o repertório do ator. Quanto mais experiência de vida, mais possibilidade de pegar uma roupinha ali dentro. Por quê? Porque eu já vivenciei coisas parecidas. Se o meu personagem tem um problema X, eu, pessoalmente, sei o que é aquilo, porque eu já tive um problema parecido. Então, os atores experientes, eles têm a mala muito mais cheia de roupa para vestir. Então, não existe idade para começar a atuar. Basta querer, ter vontade. Então, vai embora. Eu estou com 56. Daqui a pouco estou chegando a 60. E não tem idade para isso. E o teatro, além disso, a atuação exercita muito a mente, o pensar. Seja na memorização de texto, seja na escuta. A escuta é muito importante para o ator. Porque, às vezes a gente acha que o ator é só decorar, chegar lá e falar. Muito pelo contrário. Mais importante do que falar, sabe o que é? Eu te pergunto. O que você acha que é? A memória? A escuta. Ah, tá. Sim. Por quê? Verdade. Vai responder de acordo com o que você escutou. Muitas vezes a gente decora um texto de uma certa maneira, um diálogo. Quando chega na hora de contracenar, que é falar com o outro ator, o outro ator fala o texto dele de uma maneira completamente diferente do que eu imaginava. Isso vai fazer com que eu responda diferente do que eu imaginava, mas de acordo com o que eu ouvi. Então, o diálogo, ele é um ping-pong. É um jogo de... Se o cara dá uma cortada, eu tenho que defender. Se ele joga mansinho, eu ataco. E assim é o diálogo. Por isso, a escuta é muito importante. Porque eu tenho que sentir como que essa bola chega para eu devolvê-la, né? Então, por isso que é muito interessante esse trabalho do ator a nível de raciocínio, de memória, né? Seja memorizar o texto, seja a escuta, seja o entendimento da relação que está vivendo.
Então, eu acho que a atuação é fundamental e muito legal para qualquer idade, seja criança, adulto ou a melhor idade. Você começaria de novo? Ai, eu acho que sim, é que é tanta ralação, rapaz. Mas começaria assim. Ainda mais se eu soubesse, tivesse o conhecimento, a sabedoria que eu tenho hoje, né? De como são as coisas, começaria, porque acho que eu não consigo fazer outra coisa. O ator tem isso, né? A gente pode fazer outros trabalhos, outras coisas, mas se a gente não está atuando, tem uma parte nossa que fica apagada. Então, começaria assim. Nós fizemos uma entrevista com o Trupe Café com Canela, do Rafinha Acústico, da galera toda aqui. Eu fiz essa mesma pergunta e uma das integrantes da trupe me disse o seguinte: Fábio, todo dia me sinto feliz por ser artista. Ela tem razão? Tem, para ela, sim, é o que eu falo, cada um é um. O artista, a gente é muito passional, né? Sim. A gente ama de paixão o que a gente faz, porque senão a gente não faz. Porque é o que eu falei, é uma profissão completamente instável. Hoje você tem, amanhã não tem. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Está com sucesso, está com fracasso. Então é uma gangorra profissional que é uma loucura. Mas o prazer que a gente tem em realizar o nosso trabalho é algo indescritível. Então, com certeza, ela é feliz, acredito. E eu também, porque uma das minhas maiores felicidades é quando eu estou atuando, quando eu estou inteiro, quando eu estou num palco. Agora, com essa pandemia, nossa, tem mais de 1 ano e meio que eu não subo num palco. E fica uma coceira, rapaz. Já Eu fui, imagino. eu fui para o Brasil, gravei uma novela, terminei de gravar a última novela que eu fiz, que foi a Gênesis, na Record, que Sim. fez uma participação. E parabéns pelo seu papel, viu? Ah, obrigado. Era gostoso, divertido, né? Muito Gostei. bom. Tinha um pouco de humor dentro Sim. daquela cultura toda. Foi um personagem, o Charu, um personagem que eu gostei muito de fazer. E aí, desde janeiro, aí eu me mudei, vim aqui para os Estados Unidos e estou parado na atuação. Vou começar a dar uns cursos, dar aulas por aqui, mas já estou começando a mexer, já não dá para ficar muito longe do palco, não. Paulo, um bate-bola. Vai. Leitura. Prazer. Projeto de vida. Realizar coisas e ser feliz. O jovem. Envelheçam. Paulo Goulart Filho, Paulo Goulart Filho. Está sempre procurando, buscando algo. Nunca está satisfeito com onde chegou. Tá? Sempre acha que tem algo a mais a aprender, a conquistar e a transmitir. Ou seja, é um cara que não é estagnado. Está sempre buscando alguma coisa. Muitas vezes não sabe o que é, mas está em busca. A família. É a base. É a base de tudo. É da onde a gente vem, né? E é o que a gente vai passar também para os nossos. É a base. Arte de representar. O prazer de ser outros, poder vivenciar outras vidas, experimentar sentimentos, sensações e relações humanas que seriam impossíveis se não fosse através
da arte de representar. Paulo Goulart Filho, um dos melhores atores da TV e do teatro. Sim, sim. Você hoje deu uma aula de simpatia, de alegria, de mostrar aos jovens que realmente eles têm futuro, tá? Nós, da escola Professor Álvaro Ortiz, que você já está convidado a vir aqui conhecer a escola, bater um papo conosco, em nome da direção da escola, da equipe gestora, da coordenadora da escola, da professora Tayane, que é do Projeto de Vida, e da gente, que é da sala de leitura. Muito obrigado pela participação que você teve com a gente. E, por favor, fale para a gente as suas considerações finais para os jovens que estão nos assistindo e que irão nos assistir nas redes sociais, por favor, Paulo. E muito obrigado. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço essa possibilidade de falar com os jovens. Às vezes a gente fica... né? Falar por mim, fico tão descrente desse mundo, né? Do nosso país. E aí eu penso que a única coisa que me dá forças, realmente, ânimo, são os jovens. Que eles são a nossa esperança de um futuro melhor. Então, só do jovem consciente, do jovem culto, do jovem com conhecimento e com sabedoria, é a única maneira da gente poder modificar o mundo em que a gente vive. Então, eu torço muito pela educação do jovem, porque eu acredito que é a única maneira da gente melhorar, falar do nosso país, né, para não falar muito geral, melhorar o nosso país é através da educação, do conhecimento, da sabedoria, da consciência. E a escola é fundamental para isso. São os dois pontos, escola e família. Então, a partir do momento que a gente tem uma escola que se propõe a mostrar aos jovens possibilidades futuras de trabalho, de vida, de projeto de vida, eu acho isso fantástico. Eu acho isso fundamental. Então, eu dou os parabéns por esse projeto. Dou os parabéns, espero que continuem com outros projetos dessa magnitude, para que a gente tenha um Brasil melhor na mão desses jovens que serão os nossos futuros adultos. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Olha, Paulo, obrigado, boa noite. Nós, na Escola Álvaro Ortiz, estaremos sempre à sua disposição. Boa noite, obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado. E boa sorte no workshop aí da sociedade, tá bom? Boa sorte. Eu tô aí, hein? Se Deus Vem quiser. sim, vem pra cá. Um Valeu. abraço. Valeu. Tchau, tchau.